Hoje nós nos despedimos de uma era, nós colocamos fim a um legado, algo que acompanhou as nossas vidas, a nossa infância, a nossa vida adulta e que fez parte aí do nosso dia a dia por muitos e muitos anos, algo que parecia que nunca ia acabar e que talvez ainda faça parte do seu dia a dia. Eu tô falando do fim das placas GTX. As sagradas NVIDIA GeForce GTX parece que finalmente chegaram ao fim. Já faz tanto tempo que as GeForce estão entre nós que até parece que sempre foi assim. Mas na verdade não. A gente começou com as GT e GTS para depois chegarmos nas icônicas GTX, as Gigatexel. É exatamente isso que significa o GTX. As primeiras GeForce com GTX vieram com as GTX 200, mas vale aí um destaque para modelos anteriores, como por exemplo a 7800 GTX, a famosa GPU do PlayStation 3 que foi lançada em 2006 e já estabelecia novos padrões de desempenho e inovação na época. Aliás, com as GTX vieram algumas das tecnologias mais revolucionárias introduzidas aí pela NVIDIA, como por exemplo os CUDA Cores, que a gente tem até hoje, Physics, SLI e até o G-Sync. Algumas tecnologias se mantêm até hoje, enquanto outras foram abandonadas ou substituídas no decorrer da vida dessas placas, ou mesmo da linha de placas de vídeo da NVIDIA. Elas elevaram o nível de realismo e de desempenho nos jogos e aplicações gráficas em geral. Mas a gente não consegue falar das GeForce GTX sem falar das icônicas linhas GeForce GTX. Foram várias gerações e várias famílias, vários modelos que inclusive podem ter feito parte aí da sua vida, da sua infância, ou podem fazer parte inclusive do seu dia a dia até hoje. A série 200 foi a primeira, lançada em junho de 2008. Ela era baseada no processador gráfico GT200 e marcou uma transição na nomenclatura, substituindo os números de série pelo sufixo GTX ou GTS. Com essa mudança, nós recebemos as primeiras GTX, as GTX 200, com a GTX 260 até a 280. Ainda na série 200, nós tivemos a primeira dual GPU, a GTX 295, com um design curioso com dois PCBs, um para cada GPU e os respectivos chips de memória. Olha só que design diferente, já fazia um malabarismo para conseguir trazer inovação. On NCIX Tech Tips today we're going to be covering a topic that includes dual graphics cards. So you can see here we've got the SLI ribbon cable and we've got the dongle that goes between the two graphics cards. I'm just joking with you guys. We're not covering Pentium 2 and Voodoo SLI. Actually, we're going to be covering the brand spanking new EVGA GeForce GTX 295 video card. Já naquela época a gente já tinha os refreshes e a gente teve a série 300 que foi basicamente composta por GPUs DirectX 10.1 que eram basicamente as 200 requentadas e só vendidas para OEMs. Então a gente praticamente pulou da série 200 para a série 400, que gerou muita polêmica devido ao atraso de chegar no mercado, que supostamente aconteceu por dificuldades com o processo de fabricação dos chips, que mudava para uma nova litografia. Lançadas em 7 de abril de 2010, as GTX 470 e 480 foram as primeiras placas baseadas na arquitetura Fermi, as GF100. A GTX 460 foi um modelo curioso porque foi lançado logo depois do fracasso de vendas da GTX 465, que utilizava o chip GF100. Ela trouxe um dos melhores custos-benefícios conhecidos até hoje, com o GF104, que era um corte menor do chip e talvez com um custo também mais interessante. Vale também aqui a menção do clássico modelo George Foreman Grill da GTX 480, dos outros modelos GTX, que viraram um meme na época que isso acho que nem se chamava meme ainda. The big news
news is GTX 580 brand new, available in e-tail hard launch on November 9th, a retail price estimated at $499. Em novembro de 2010 era lançada a GTX 580, que era mais um refresh, mas que apresentou melhorias significativas em relação à eficiência energética. E nós tivemos, obviamente, outros modelos, como a GTX 560 Ti e a GTX 590, que também utilizava uma configuração de duas GPUs, mas dessa vez sem utilizar dois PCBs. Na verdade, as duas GPUs ficavam no mesmo PCB. E naquela época a gente tinha alguns modelos custom da GTX 590. Que hoje em dia parece uma placa bem modesta para um modelo high-end. Aliás, com o lançamento da GTX 560 Ti, a gente finalmente tinha as TI, ou as Titanium, essa é uma abreviação de Titanium, que começaram a aparecer nos lineups GTX. Não é a primeira TI que aparece em qualquer lineup da NVIDIA, porque já existiram modelos anteriores com o TI, a abreviação de Titanium. Na verdade, fica uma curiosidade, né? O Titanium, ou o TI, é uma abreviação que é uma homenagem ao supercomputador que levava esse nome, que era equipado com GPUs NVIDIA. Kepler is no matter what your budget, you're going to get all the features you'd expect from an NVIDIA graphics card, including DX11, PhysX, and surround technologies. That feels really good. Anunciada em setembro de 2012, a arquitetura Kepler substituiu a Fermi, ou Fermi, e nós tivemos a apresentação de alguns modelos, como por exemplo a GTX 690, mais um modelo topo de linha e mais um modelo dual GPU, mais poderoso disponível no lineup e já naquela época com dificuldades para a gente ter a otimização para usar todo esse poder de processamento. Apesar desse talvez ser o modelo mais legal da geração, ele não era de fato mais popular e nem foi o primeiro a ser lançado. Ela começou com a GTX 680 e de novo nós tivemos melhorias notáveis no desempenho e principalmente na eficiência energética em relação à geração anterior. E vale observar ainda que essas foram as primeiras GPUs na litografia de 28 nanômetros construídas pela NVIDIA. Além das placas de vídeo para civil, nós tivemos também as primeiras GTX Titan, na verdade a primeira GTX Titan de todas, que trouxe consigo uma grande inovação, o GPU Boost 2.0, que dinamicamente controlava o clock da GPU, trazendo ali a melhor performance possível, sem que o usuário precisasse fazer o bom e velho overclock para conseguir extrair mais performance. Em maio de 2013 chegava a série GTX 700, com modelos como, por exemplo, esse aqui, a GTX 780 Lightning. Na verdade, não foi um modelo de lançamento, mas esse aqui foi um dos modelos mais icônicos, que inclusive tinha esse core aqui atrás. Realmente, esse é um dos modelos mais legais já feitos até hoje e para os padrões de hoje, uma placa relativamente pequena. Essa geração trouxe algumas curiosidades, como por exemplo, misturar várias arquiteturas em uma geração só. A gente tinha Maxwell, Kepler e Fermi. Tudo isso na geração GTX 700. Só para vocês terem uma ideia do misto, a gente tinha a GTX 770, que era um refresh da GTX 680, a GTX 780 e a GTX 780 Ti com cores maiores do chip e a GTX Titan, só Titan mesmo. Mas vocês vão entender já. Só que não para por aí, ainda vinha, por exemplo, as GTX 750 e 750 Ti com uma arquitetura Maxwell, que era uma arquitetura ainda mais avançada, uma verdadeira salada, né? Mas se achou pouco, tem a de entrada, que também utilizava a arquitetura da geração anterior às Fermi. Tá, mas se essa foi a série GTX 700, cadê a série GTX 800? Pois é, não existiu uma série GTX 800. Quer dizer, tecnicamente existiu uma série GTX 800, mas ela era só um rebranding para notebooks, então nunca existiu de fato uma geração 800 de placas para desktop, ou mesmo para notebook. Quer dizer, existiu, mas vocês entenderam, né? É claro! Outra inovação bem importante que veio na época das GTX 700 foi a adição do Shadow Play, que permitia você gravar os seus gameplays ou fazer os seus highlights, o que antes parecia um luxo e hoje é praticamente utilizado por todo mundo que quer ver aí as suas grandes jogadas, ou seus grandes fracassos, no caso, durante seu gameplay. A vantagem desse recurso era justamente utilizar as tecnologias da NVIDIA para conseguir gravar com uma boa qualidade e com impacto mínimo na performance da placa. Quando parecia que a geração 700 tinha acabado, na verdade ainda tinha mais algumas novidades. A NVIDIA entrou num frenesi de Titans, com a GTX Titan original sendo seguida pela GTX Titan Black e a GTX Titan Z Dual GPU em 2014. Sim,
Foi uma invasão de titãs, praticamente. Placas que não eram exatamente tão populares, mas foram bem importantes para a evolução e que eram mais voltadas ao mercado profissional, apesar de serem capazes de rodar jogos também. Em março de 2014 era anunciada uma das gerações mais queridas, talvez, ou pelo menos uma das mais recentes, a série GTX 900, com a arquitetura Maxwell, chegando em setembro de 2014. Ela se destacava por conta da sua excelente eficiência energética, um grande avanço considerando que ainda usava o mesmo processo de 28 nanômetros da geração anterior. Curiosamente, as primeiras Maxwell a chegarem no mercado foram as GTX 750 e 750 Ti, que compunham a geração anterior. Então, pelo menos uma vez o mercado de entrada recebeu as novidades antes de todo mundo? Talvez um dos modelos mais populares já lançados, ou pelo menos um dos modelos mais populares, se não o mais popular da série GTX 900, foi a 970, que trazia um excelente custo-benefício, mas se envolveu na controvérsia em relação à comunicação inicial dos 4 GB de VRAM. Na verdade, a placa tinha 3.5 GB de VRAM, mais 500 MB mais lentos, então tecnicamente ela tinha 4 GB, mas eles não rodavam na mesma velocidade, e quando os jogos precisavam acessar essa memória mais lenta, você podia ter uma queda de performance. O que não seria um problema se isso fosse comunicado ou se a placa fosse vendida como 3.5 GB. O resultado foi uma ação movida contra a Nvidia, que teve como desfecho a empresa pagando $30 para cada pessoa que comprou a GTX 970 lá nos Estados Unidos. Fora uma despesa de aproximadamente $1,3 milhões dos custos da ação movida contra a Nvidia. Anunciada em março de 2016, a arquitetura Pascal chegou em maio de 2016, trazendo melhorias como SM de 128 CUDA-cores e suporte a GDDR5X. Além deste memorável momento do Jensen no palco, fazendo overclock a números, digamos, difíceis de alcançar de fato na realidade, sem você talvez ter um problema auditivo com a sua GTX 1080 Founders Edition. Mas ele mostrou chegando em clocks que até então pareciam impossíveis. Falando do line-up da série 10, como eu disse, tivemos vários modelos icônicos, como por exemplo a GTX 1060, que figurou entre os modelos mais utilizados da Steam, chegou ao topo e por muito tempo, e que inclusive ganhou um outro modelo com o mesmo nome, a GTX 1060 de 3 GB, que na verdade não era só o mesmo modelo com metade da VRAM, era sim uma GPU com corte inferior, ou seja, tinha menos performance e ainda menos VRAM, no momento onde 3 GB já começava a não ser exatamente o ideal mesmo para você rodar jogos em Full HD, mas ela teve uma vida razoavelmente saudável, até que depois de alguns anos ela simplesmente desapareceu do mercado. Sumiu! A série 10 marcou ainda o fim das GTX Titan, com a Titan X e a Titan XP, ou XPzinho, que foram seguidas pela Titan V, que já não carregava mais o GeForce GTX, sendo apenas uma Titan. Pelo menos nós tivemos as lendárias e até hoje cobiçadas Titan XP Star Wars, tem os modelos vermelhos e verde, como uma espécie de despedida das GeForce GTX Titan. Acho que não foi exatamente isso planejado pela Nvidia, mas foram modelos realmente bem marcantes. Quem é que não gostaria de ter uma placa dessa? Até hoje eu queria um. Infelizmente o preço é mais proibitivo agora do que era na época, ou talvez tão proibitivo hoje quanto era na época. Anunciada em agosto de 2018, a arquitetura Turing, ou Turing, introduziu Ray Tracing e Tensor Cores, uma verdadeira revolução, mas ela marcou também o início do fim. RTX 2080 Ti, RTX 2080, 2070 e 2060 foram os modelos destacados nessa geração, mas como você pode notar, a gente já não tinha mais as GTX e parecia que realmente era o fim da linha. Achou errado, otário!
Mas quando parecia que as GTX tinham sido forçadamente aposentadas, em fevereiro de 2019, a série GeForce GTX 16 trouxe a arquitetura Turing a modelos mais acessíveis, com GTX 1650, 1660 e 1660 Ti. Os modelos baseados em Turing, mas sem os recursos de Tensor Cores e RT Cores, o que não davam acesso a DLSS e Ray Tracing, tornando os chips mais baratos de produzir, mas contendo todas as gerações presentes na geração que ela compartilhava com as RTX. Nenhum modelo de alto desempenho das GTX 16 chegou sequer a ser lançado. Todo mundo esperava de repente uma 1680 ou uma 1670, mas eles pararam pela 1660 mesmo, ou 1660 Ti. Só que assim como as RTX 20, nós tivemos um refresh com as GTX 16 Super. Dentre os modelos da série GTX 16 Super, nós tivemos a 1650 Super e a 1660 Super. Então também não tivemos nenhum modelo superior no refresh. Assim como aconteceu com as RTX 20, era só uma atualização. A gente tinha um pouquinho mais de performance pelo mesmo preço, ou talvez até preços melhores. E modelos que em algum momento tentaram ser um pouco mais relevantes, como por exemplo a GTX 1650 Super. Depois da série RTX 20, veio a série RTX 30 e, pro desespero dos fãs e dos menos afortunados, nada de uma GTX 17, 20, 30, nada. As GTX 16 Super se mantiveram como a opção mais barata abaixo da RTX 3050, por exemplo, que era a RTX mais barata do mercado. Mas, se negando a ser relegado ao esquecimento, a série GTX deu seu último suspiro, quase em forma de tristeza e lamento, com o lançamento da GTX 1630, um modelo bem de entrada e dificilmente justificável para estar num line-up GTX, mas talvez tenha sido isso que se tornou a série GTX. E contando essa história fica muito mais fácil a gente entender a importância das placas GTX e como elas ajudaram a imprimir o GeForce, ou as placas de vídeo da NVIDIA, como um produto tão desejado. Hoje, enquanto a gente grava esse vídeo, a NVIDIA tem cerca de 80% do mercado de GPUs, deixando a concorrente com uma pequena fatia. E claro que as GTX, os modelos, séries e as tecnologias que acompanharam a vida dessas placas foram parte importante nisso. Muito obrigado! Mas eu tenho certeza que você está se perguntando, por que esse tom todo de despedida das GTX? A minha GTX ainda está funcionando aqui, o que isso quer dizer? Será que a minha GTX vai parar de funcionar? Eu não vou ter mais suporte? E agora? Eu vou ter que realmente fazer um upgrade, gastar com placa de vídeo? E essa placa de vídeo que eu passei aqui pro meu irmão, pro meu familiar, pro meu amigo, como é que faz? Bom, a gente está nesse tom porque surgiram notícias de que a NVIDIA estaria encerrando de vez a produção das GTX. Eu não posso acreditar nisso. Essa notícia nunca vai surgir oficialmente de fato, porque a NVIDIA não comenta sobre o fim da vida das suas placas ou quando ela deixa de fabricar. Essas informações vêm de fontes da indústria, então a gente vai ter que acreditar em fontes como as do Videocards, onde eles afirmam que realmente a NVIDIA não fabrica mais nenhum modelo de GTX, talvez com exceção da GTX 1630. Mas não é de duvidar que ela não fabricasse nem essa mais. E é assim, sem muito aviso, sem muita cerimônia, que talvez nós tenhamos que nos despedir das GeForce GTX e começar a se acostumar cada vez mais com as GeForce RTX. É claro que isso não significa que é o fim completamente das GTX. GTX ainda pode ser usado em algum momento para qualquer produto da NVIDIA, assim como qualquer outra nomeação que tenha disponível ou que já tenha acontecido no passado. A gente já viu isso em outras marcas. Não vai ser difícil a NVIDIA trazer esse nome de volta. Mas como eles migraram para o RTX, que tem o foco no Ray Tracing, nessa revolução que eles pretendem fazer, realmente acho difícil a gente ver num futuro próximo, a não ser que elas se tornem as novas GT, que seriam os modelos de entrada que também foram descontinuados. Hoje a gente tem só RTX como modelo topo ou modelo de entrada voltado para jogos, todas elas com capacidade para Ray Tracing e para DLSS e com novas tecnologias. E eu tenho certeza que se você tem uma GTX, você deve também estar preocupado com quanto tempo a sua placa ainda vai durar. Eu não estou dizendo de quanto tempo ela vai continuar funcionando, mas de quanto tempo ela pode receber suporte de drivers, que esse é um ponto importante. E assim, a gente não tem essa informação porque, de novo, oficialmente a NVIDIA não descontinua as placas.
ela não veio a público dizer, olha, não estamos mais fabricando essa placa, então a gente não tem essa informação de essas placas deixarem de receber suporte. Mas com o histórico do que a gente já viu acontecendo com outras gerações, a gente consegue ter uma ideia. Como, por exemplo, a série GTX 600 ou GTX 700, que recebeu suporte até 2022, mais ou menos, lançado lá para 2012, ou seja, cerca de 10 anos de suporte. Não significa que elas não vão mais receber atualizações, mas até essa linha eles ainda recebem o suporte, ainda que seja no modo legado, ou seja, só com correções críticas de segurança ou qualquer outro tipo de correção necessária para essas placas mais antigas continuarem funcionando. E claro que assim como vocês, eu também tenho uma ligação com as placas GeForce GTX. Foi o primeiro review que eu fiz no site, a GTX 750 Ti. Depois a gente fez review inclusive da GTX 650 Ti Boost, acho que foi uma das únicas nomeações da NVIDIA que nunca mais foi usada, né? Era basicamente uma 660 capada, ao invés de ser uma 650 Ti com anabolizantes. Testei vários modelos da série GeForce GTX, todos eles desde a série 600, e claro, não sou tão familiarizado com placas da série 500, 400 ou mesmo 200, mas dali pra frente eu tive contato com praticamente todas, inclusive com GTX Titan. E é claro que a gente cria uma memória afetiva, tanto com as placas, as histórias que nós vivemos, como com a marca GeForce GTX. E eu posso dizer para vocês que vai deixar bastante saudade se ela realmente deixar de existir. Mas assim como todas as coisas boas, elas um dia acabam, e GeForce GTX pode ter chegado aí no seu momento de passar o bastão para as RTX. Agora, isso significa o fim da linha GeForce GTX? Essa pergunta eu deixo para vocês. Aliás, diz aí, qual foi o modelo da linha GTX que mais marcou a sua vida? Ou qual o modelo que você mais gostou? Conta aí uma história sobre as GeForce GTX. Diz aí uma lembrança que você tem envolvendo uma GeForce GTX, seja sua, seja de algum amigo, ou seja de algum conteúdo que você viu sobre elas. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.